Bem, pessoal, bem-vindos ao Resoluções.com. Vamos agora a mais uma resolução de uma questão extra mandada por um de nossos alunos da mentoria Enem de Matemática. E bem, vamos lá. Essa é uma questão de análise combinatória, certo? Vamos à leitura. Uma criança possui 6 blocos de encaixe, sendo 2 amarelos, 2 vermelhos, 1 verde e 1 azul, como representado aqui. Usando essas peças, é possível fazer diferentes pilhas de 3 blocos. A seguir são exemplificados 4 das pilhas possíveis. Utilizando todos os blocos que possuem o total de pilhas diferentes de 3 blocos, incluindo as exemplificadas que a criança pode fazer, é igual a... Bem, pessoal, ou seja, ele está perguntando quantas são as pilhas de 3 blocos que a criança pode fazer com esses blocos que dispomos, certo? Bem, a primeira coisa que a gente precisa se atentar é que existem 2 formas de a gente fazer essa questão. Não, existe uma forma melhor de a gente fazer essa questão, que é separando por categorias. A primeira categoria que eu vou colocar é com, primeira categoria, blocos diferentes. Como assim? Isso implica dizer que todos os nossos blocos vão ser diferentes. E a segunda categoria vai ser a de 2 blocos iguais mais um bloco diferente. E, gente, por que isso? Bem, percebam que o máximo de blocos que a gente tem de uma cor só são 2, certo? E aí isso vai fazer com que a gente perca menos tempo fazendo essa questão. Tá, vamos lá. O primeiro que a gente vai fazer vai ser com 3 blocos diferentes. E o que a gente tem? A gente tem que temos um bloco de cima, um bloco intermediário e um bloco de baixo. E bem, quantas opções a gente vai ter para colocar nesse bloco de cima? Quantas opções de cor? A gente tem a amarela, a vermelha, a verde e a azul. Portanto, a gente tem 4 opções de cores, certo? Mas aí, bem, se, por exemplo, eu coloquei o amarelo aqui, quantas opções de cores a gente vai ter para o nosso segundo andar? Bem, perceba que a gente colocou o amarelo e a gente quer só cores diferentes numa mesma pilha. Portanto, a gente deve, mesmo sobrando uma peça amarela, a gente não vai incluir ela no cálculo. Ou seja, temos 3 peças diferentes. Ou seja, a gente tem 3 opções de peças para colocar aqui no meio, quando a gente tem 4 opções para colocar em cima. E bem, digamos que aqui no meio a gente tem usado a peça azul. E aí perceba que a gente tem agora 2 opções de cores para colocar embaixo. E aí, a quantidade de possibilidades que a gente tem com 3 blocos de cores diferentes para formar uma pilha com 3 deles, a gente vai ter que vai ser o resultado da multiplicação de 4 vezes 3 vezes 2, que vai ser exatamente 24, certo? Bem, essa é a primeira parte da questão. Para a segunda parte da questão, a gente vai ter que analisar o que eu falei aqui, 2 blocos iguais e um bloco diferente, certo? E bem, pessoal, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte. Primeiro a gente vai ter que escolher quais são as cores que a gente vai precisar desses negócios sendo iguais e diferentes, certo? E aí, bem, eu vou representar dessa forma aqui, ó. Cores, certo? Essas aqui são as cores. Percebam que aqui a gente vai ter as cores dos blocos iguais e aqui a cor do bloco diferente, certo? E aí, bem, pessoal, primeiro eu vou escolher a cor do bloco que vai ser igual, certo? Quantas opções de cores eu tenho para um bloco que se repita, certo? Bem, perceba que a gente tem 2 amarelos, 2 vermelhos, 1 verde e 1 azul. Ou seja, a gente não pode escolher o verde nem o azul para ser a nossa cor que vai se repetir, porque ele só tem uma unidade de cada. Ou seja, para que a gente tenha um bloco que se repita, ele só pode ser amarelo ou vermelho. Ou seja, temos 2 opções, certo? Do bloco que se repete. E aí, bem, ao escolher entre esses 2 blocos, a gente só vai ter uma opção para colocar esse outro bloco aqui. Por quê? Porque se eu escolhi vermelho nesse bloco aqui, dentre essas 2 opções, aqui eu também vou ter que escolher vermelho. Portanto, eu só vou ter uma opção. E se eu escolher amarelo, aqui eu também vou ter que escolher amarelo. Portanto, a gente só vai ter uma opção para colocar aqui. E bem, por último, o que a gente vai fazer? Perceba que a gente vai precisar de um bloco diferente. E aí perceba que aqui a gente só gastou uma cor. Aqui a gente ou gastou vermelho ou gastou amarelo. Portanto, a gente vai excluir ou o amarelo ou o vermelho. Restando assim 1, 2, 3
3 cores diferentes de blocos. Portanto, a gente vai ter 3 opções. Então, perceba que pelo formato de cores, a gente só vai ter 6 opções. Vocês concordam? Mas o que é que acontece, gente? Acontece que essa questão não acaba aqui. A gente vai ter 6 opções de cores para a nossa pilha com 3 blocos. Só que, ó, aqui nessa parte da questão, nessa figura, ele nos dá uma dica. Por quê? Porque acontece que aqui a gente tem amarelo, amarelo e verde, e aqui a gente tem amarelo, aqui a gente tem amarelo, amarelo e verde, e aqui a gente tem verde, amarelo e amarelo, certo? Que são blocos de 3 pilhas formados pela mesma cor, pelas mesmas cores, só que em ordens diferentes. E ele conta cada um desses dois como cores diferentes, como tipos diferentes. E aí a gente tem que saber quantas desses blocos de cores iguais a gente tem. E bem, pessoal, perceba que aqui a gente tem, ó, amarelo, amarelo e verde. Aqui a gente tem verde, amarelo e amarelo. E bem, a outra possibilidade que a gente conseguiria encontrar era de verde, amarelo e amarelo, certo? Ó, perceba que todas as possibilidades que a gente tem, elas já estão escritas aqui, ó. Perceba, eu estou considerando como quadrado o verde e amarelo os pontinhos. Perceba que, ó, uma mesma pilha com esses 3 blocos que são iguais, ela pode ser escrita de 3 formas. Ela pode ser escrita como amarelo, amarelo e verde. Ela pode ser escrita como amarelo, verde e amarelo amarelo e verde, certo? Ela pode ser escrita dessas 3 formas. E por isso, a gente vai ter que multiplicar todos esses tipos de cores que a gente achou por 3. Exatamente porque cada um desses formatos de cores que a gente pode encontrar, eles têm 3 possíveis formatos de se encaixar numa pilha, certo? E aí com isso a gente vai ter como resultado da quantidade de tipos de blocos de pilhas de 3 blocos para essa nossa segunda categoria, será a resultado da multiplicação 2 vezes 1 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. E aí com isso a gente vai ter 18 e 24. Só que 18 e 24. 18 é da segunda categoria e 24 da segunda. E para a gente saber a resposta, a gente precisa somar os dois. Quanto é que é 24 mais 18? 24 mais 18 vai dar 42. 24 mais 18 é igual a 42. E 42 é a nossa resposta, sendo exatamente a quantidade total de pilhas de blocos que a gente consegue fazer com esses 6 blocos.